essa palavra seja sempre estendida a todo este planeta, ó Deus, e que possa ter muitas conversões de almas ao Senhor. Ó Pai, perdoa e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abram suas Bíblias no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Acompanhe a leitura do versículo 18 até o versículo 32. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32. Assim diz a infalível, toda suficiente e necessária palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Podem se sentar. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e Santo Pai, a Tua palavra gloriosa foi lida. Senhor Deus, na continuidade dessas mensagens, Senhor Deus, sobre a história da redenção, tratando do assunto do pecado, dá-nos agora, Senhor Deus, mentes consagradas a Ti, para entendermos a Tua palavra, para compreendermos, Senhor Deus, a quão grande graça nos alcançou e como nós fomos santificados e separados da massa dos homens caídos, Senhor Deus, que continuam vivendo vidas pecaminosas, que desonram a Tua glória, que estão em total rebeldia contra Ti, sabendo que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Santo Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, que todos aqui que estão ouvindo esta palavra e que ouvirão um dia, possam, Senhor Deus, serem confrontados pelo Teu Santo Espírito e sejam corrigidos naquilo que ainda não compreenderam, talvez não por praticar, mas por achar que é normal e aceitar as coisas desse mundo caído, deste mundo que está em revolta contra Ti. Transforma corações, Senhor Deus, e dá a graça a cada um de nós para seguirmos no caminho reto e estreito, até o dia que encontraremos com o Senhor,
seja na sua segunda volta ou quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema da mensagem de hoje, dentro da série Histórico-Redentiva, tratando da questão do pecado. Esta é a quarta mensagem pela manhã, tratando da questão do pecado. O tema é: sem Deus, nada temos de bom. Sem Deus, nada temos de bom. Como reformados que somos, as 5 doutrinas da graça começam com a seguinte doutrina: a depravação total do homem. E esse texto da Epístola de Romanos demonstra claramente essa questão da depravação total do homem. Não é que o ser humano possa fazer todo o mal que seria capaz de fazer, porque o Espírito Santo está presente na terra e isso o impede de fazer, mas é que todas as nossas partes, todo o nosso ser está corrompido pelo pecado. Começa aqui o texto desta pregação. Se você tem uma Bíblia como a minha, na Sociedade Bíblica do Brasil, você pode ver que ali está um negrito no ar. Começa a seção do texto mostrando que isso é uma nova parte da Escritura que trata especificamente do assunto. Do versículo 18 até o 23, ele trata da questão da ira de Deus. Deus não é um Papai Noel, e vocês já ouviram falar isso algumas vezes aqui, mas porque a sociedade trata Deus e Jesus Cristo como se fosse o Papai Noel. Deus está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens. Deus só não fulmina os homens por sua graça. Quando ele matou toda a sociedade pré-diluviana, preservando apenas a Noé, seus 3 filhos, a esposa dele e as noras, assim que ele destruiu toda a humanidade, com ele todo o resto dos animais e boa parte das plantas, o Senhor mesmo disse que não destruiria novamente pela água, exatamente porque o desígnio do coração do homem é mal desde a mocidade, na nossa tradução, mas no hebraico seria mal desde sua mais tenra infância. Todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E nenhum de nós, em nenhum canto da terra, seja na tribo mais extrema, que não teve contato com nenhuma outra sociedade, é indesculpável diante de Deus. Todos, pela criação, podem e devem entender que há um Criador. E por isso todos os homens são indesculpáveis, sem exceção. Não adianta dizer: eu não tive a revelação da palavra. Você teve a revelação do livro da criação. A criação não é capaz de salvar, sabemos disso. Mas mostra claramente que nada aconteceu por acaso, porque o acaso não produz nada. A mentira da evolução não atende àqueles que acham que estão livres de condenação. Deus criou todas as coisas, ponto final. A Escritura não pede passagem à mentalidade humana para que seja convencida de que Ele é um Criador. Ela o afirma. Gênesis 1:1 diz claramente: e Deus criou, no princípio Deus criou. Ponto. Este livro não quer convencer os homens da criação de Deus, ele o afirma. E esse Deus é um Deus irado contra o pecado e o pecador. Porque eles, tendo conhecimento do Senhor, como diz o versículo 21, eles não glorificam Deus, eles não agradecem ao Criador, pelo contrário, o versículo 22 diz que eles se inculcaram por sábios. E eu faço aspas aqui com meus dedos exatamente porque sábios nesse texto são sábios segundo a carne. Estava estudando junto com a minha esposa Sueli a lição 7 de nossa revista sobre Jó. E lá nós vemos que os amigos de Jó
eram sábios segundo o mundo. E aqui no versículo 22 de Romanos capítulo 1, os sábios aqui também são sábios segundo o mundo. Pessoas que seguem vãs filosofias, pessoas que não se rendem à palavra de Deus e à revelação verbal do Senhor na Escritura. E aqueles que se inculcam por sábios tornam-se loucos. Oramos pelos nossos jovens mais cedo. E hoje, graças a Deus, temos os jovens que estão aqui na igreja para aprender desse Deus maravilhoso que se revela na palavra. Mas muitos jovens têm se perdido, se inculcando por aqueles que têm sabedorias mundanas, carnais e diabólicas, e seguindo a homens tolos, tornaram-se loucos. Por esses devemos interceder, por esses devemos clamar, por esses devemos ensinar a palavra de Deus, devemos confrontá-los, porque o fim dos loucos é o inferno. Amados irmãos, existe um livro considerado um dos maiores 20 romances do século XX, de literatura britânica, chamado A Laranja Mecânica. Brooks, que escreveu este livro, foi um homem que durante a Segunda Guerra Mundial casou-se com a sua esposa, que foi estuprada por 4 soldados americanos. Nesse livro, A Laranja Mecânica, ele diz como seria uma sociedade britânica sem a palavra de Deus. Adolescentes falando uma gíria imperceptível, que misturavam o inglês com o russo, roubavam, matavam, invadiam casas, faziam mal às mulheres, diante dos maridos. Ele previu que esse seria o futuro da Inglaterra, sem a palavra de Deus. E tirando Deus do cenário da Inglaterra, colocaram o Deus-Estado no seu lugar. E o Deus-Estado acreditou que fazendo sistemas psiquiátricos, psicológicos, para transformar a mente do principal perpetuador deste mal, ele se tornaria um exemplo do que o Deus-Estado poderia fazer para mudar a sociedade. Fato é, irmãos, que este rapaz, no final do livro, volta a fazer as mesmas maldades, porque sem a palavra de Deus, todos são loucos. Somente aqueles que creem no Senhor, somente aqueles que creem no Senhor, podem fazer o bem e têm algo de bom. Sem Deus, nada temos de bom. Isso não quer dizer que o pior dos pecadores perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas isso quer dizer que ela está tão manchada, tão contaminada, tão depravada, que eles não têm nenhuma graça sobre eles. O versículo 23 diz por que os homens acabam caindo nisso. Porque eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Porque eles adoram outras coisas e não o Criador. Por isso, sem Deus não temos nada de bom. Porque buscamos seguir homens falhos, como cada um de nós é. E buscamos adorar coisas que não têm nenhum valor. Continuando, então, essa divisão, como eu disse, no versículo 24, nós temos o outro ponto. Deus pune aqueles que agem dessa maneira. Deus não deixa eles simplesmente viverem como quer. Ele pune. O nosso Deus está aplicando juízo sobre a terra, até o dia do juízo final. Nosso Deus é um Deus justo, que exige justiça. Por isso é dito que Deus entregou a tais homens a imundícia pelas suas concupiscências, pelos seus desejos depravados, pelos seus desejos exaltados, para desonrarem-se no seu próprio corpo. Pois, no versículo 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E novamente é citado, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador.
A nossa sociedade está destruída como está, exatamente porque as pessoas não estão adorando ao Criador. Nós estamos no mesmo nível pré-diluviano que levou à destruição de toda a raça. Para quem não se lembra dessa pregação, ou não lembra do texto sagrado lá de Gênesis 6 até Gênesis 9, os filhos de Deus, a linhagem santa, bendita, que buscava a Deus de Sete, olhou para os filhos dos homens, a linhagem caída de Adão, que só busca o seu próprio ventre, e criou deuses a partir de ter dado o nome da primeira cidade ao seu próprio filho, em vez de exaltar a Deus. Esses dois povos completamente diferentes acabaram se unindo exatamente porque a linhagem santa, os filhos de Deus, olharam para as filhas dos homens e entraram em julgo desigual. É exatamente por isso que eles mudaram a glória do Criador pela da criatura. Eles começaram a ser polígamos e bígamos e fazer toda a violência e maldade que os filhos de Adão já faziam, os filhos de Caim já faziam. Contudo, nosso Deus destruiu e salvou a única família que ainda continuava exaltando apenas o nome do Senhor. Observem que, mesmo depois disso, um dos filhos de Noé peca vergonhosamente contra o seu pai. Cã expõe as vergonhas e nudez do seu pai diante dos seus irmãos, em vez de cobri-las. Cobrir aqui tem o mesmo sentido de quando Adão e Eva caem, e Deus mata um animal, faz um sacrifício para providenciar roupas para eles, cobrindo através do sangue os seus pecados. Ele não faz isso com seu pai Noé, e portanto é preciso que Sem e Jafé façam isso e cubram. Mas a partir daí você vê a linhagem de Canaã, que é completamente corrupta e volta aos mesmos pecados daqueles que cometiam tais pecados antes do dilúvio. O próprio Deus já tinha vaticinado isso quando ele disse: o ser humano é mau desde a mais tenra idade. E qual é a punição que Deus providenciou? Versículo 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Todo mundo sabe aqui que Deus criou, a joia da criação foi o casamento entre homem e mulher. Um homem e uma mulher se tornam uma só carne, e como uma unidade composta servem a Deus. Aqueles que estão em rebeldia contra Deus, e portanto sem Deus, não têm nada de bom, e praticam relações íntimas contrárias à natureza. No versículo 27 é dito a mesma coisa. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não preciso detalhar essas coisas em nossa sociedade. Isso é claro para nós o tempo todo. Eles querem nos imputar a ideia de que isso é correto e normal através das propagandas. Mas Deus está punindo esta geração corrupta a partir destas coisas. Desde que Cristo andou na terra, nosso bendito Salvador, a sociedade ocidental, totalmente incentivada pela herança judaico-cristã que está na Escritura Sagrada, começou a tirar do seu meio todas as práticas pagãs abomináveis que vêm dos descendentes de Cã e outros. A nossa sociedade cristã
acabou com o aborto. A nossa sociedade cristã acabou com o assassínio de crianças jogados pelas vielas, pelas ruas, pelos esgotos. Foram os cristãos que adotaram os filhos dos romanos, que eram jogados fora, porque os pais não queriam, para serem criados como cristãos. Foram os cristãos que deram à mulher a posição de equidade que ela tem na sociedade. Foram os cristãos que mudaram as leis por leis mais justas em todas as nações onde a palavra de Deus chegou. E o que nós temos visto desde o século XVIII e XIX em diante, principalmente agora no chamado tempo da pós-modernidade, exatamente o retorno ao que está escrito em Romanos 1, 28 em diante, o retorno por desprezar o conhecimento de Deus. A nossa sociedade ocidental está sendo destruída exatamente por desprezar o conhecimento de Deus, exatamente por tirar Deus das escolas, tirar Deus dos tribunais, tirar Deus das leis, tirar Deus do governo. Abraham Lincoln dizia que só havia uma maneira de gerenciar bem uma nação, era com a Bíblia em sua frente. Mas hoje os homens rejeitam o conhecimento de Deus, e por isso o próprio Deus entrega tais homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Ouviram, crianças? Os reprovados aqui são os desobedientes aos pais. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Temos visto isso em nossa sociedade, temos visto isso em nosso país, temos visto isso no mundanismo que está ao nosso redor. E, infelizmente, temos visto isso no mundanismo que temos permitido estar no meio da igreja. Lembre-se sempre, meus irmãos, que a parábola do joio e do trigo fala do mundo, não da igreja de Cristo. Aqui, apesar de poder haver algum joio, ele deve ser tratado pela disciplina. Se temos entre nós pessoas que estão cheias de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, lembrando que homicídio, segundo Jesus Cristo, não é só matar alguém, é desejar sua morte. Contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, principalmente de como diz o nosso catecismo e nossos catecismos dizem, sendo difamadores daquele que Deus colocou à frente do rebanho. Caluniadores, ou seja, aqueles que não têm coragem de enfrentar cara a cara alguém para poder tratar uma questão, mas fazem por trás a calúnia. Pessoas que estão murmurando e aborrecidos de Deus, que são insolentes, soberbos, presunçosos, que não querem ouvir a correção e aprender, que são presunçosos, ou seja, orgulhosos, que acham que são independentes de Deus ou dos homens. Nem Cristo, que é o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se considerava independente. Sempre clamou ao Pai e sempre buscou a união com os seus. Inventores de males, pessoas desobedientes aos pais, e aqui também no sentido do nosso catecismo, desobedientes sobre aqueles que têm liderança sobre eles.
insensatos, pérfidos e sem afeição natural e sem misericórdia. Nós temos pessoas aqui assim e não estamos tratando, nós estamos errados. O próprio Cristo deixou isso muito claro em Mateus 18, do 15 ao 20. As pessoas que estão andando nisso precisam de disciplina. Disciplina da pregação da palavra. Disciplina daquele que sabe que aquela pessoa pecou e busca em amor convertê-la. Disciplina de mais 3 irmãos amorosos que querem trazê-los. E disciplina dos oficiais, se ele não quiser ouvir a esses irmãos. E mesmo os oficiais tratarão essa disciplina da seguinte maneira: a pessoa deverá ser tratada, acompanhada, andar a 2ª milha com ela. Somente aqueles que não ouvem o chamado da palavra de Deus, que continuam sendo resistentes à verdade do Senhor, que está irado contra a impiedade e perversão dos homens, somente estes são considerados pela própria palavra de Deus como dignos de excomunhão da igreja. Nós devemos saber que este local onde nos reunimos, ele é um local de adoração para os santos. Todos podem entrar, mas quem continua na igreja de Deus são aqueles que têm a Deus e rejeitam as obras dos homens, como nós acabamos de ler. Aquele que é um cristão não pode ser soberbo nem presunçoso, ele é humilde. Aquele que é cristão não pode ser insolente, ele ouve aqueles que estão trazendo para ele da palavra de Deus. Aquele que é cristão quer fazer apenas o bem, ele não inventa males. Aquele que é cristão é obediente aos pais e aos seus líderes. Aquele que é cristão é sensato. Aquele que é cristão tem afeição pelo próximo. Aquele que é cristão deve ter misericórdia. Aquele que é cristão nunca calunia alguém, antes, porém, busca a pessoa e tenta esclarecer as coisas. Aquele que é cristão ama a Deus e não murmura contra Ele, em vez de ser aborrecido de Deus. Aquele que é cristão não é avarento. Aquele que é cristão não busca malícia, antes mantém o seu coração e os seus olhos puros. Aquele que é cristão busca a justiça, mesmo que ele perca com isso. Aquele que é cristão não tem inveja do que o seu próximo tem. Aquele que é cristão é um doador de vida e preservador da vida e nunca um homicida. Aquele que é cristão busca a paz e não a contenda. Aquele que é cristão quer o bem e não o dolo. Aquele que é cristão nunca difama o caminho, nunca difama Jesus, nunca difama o povo de Deus. Os homens, versículo 32, sem Deus e que não tem nada de bom, conhecem a sentença de Deus contra eles. E em vez de se renderem, se dobrarem e glorificarem ao Senhor, eles levantam os seus braços em rebeldia, em rebelião a Deus. Eles são passíveis de morte. Desde que nossos pais, Adão e Eva, caíram, toda a humanidade é passível de morte. Todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nascemos separados de Deus. Mas a graça alcançou aqueles que são dele. A nossa morte física só pode fazer uma coisa para nós cristãos: nos colocar debaixo da graça maravilhosa e da presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, os que vivem como loucos e não se arrependem, eles estarão debaixo dos olhos de Cristo também, como juiz, irado contra o pecado, que nunca afastará deles o fogo consumidor. Não pensem que Deus é um Deus que deixa as coisas acontecerem, como se Ele não se importasse, como os israelitas diziam que Deus fazia. Que Deus não olhava o mal, Deus olha e está irado, e irá punir o mal. Mas também Deus olha o bem, e irá premiar o bem. Vivam para Deus,
para que não pratiquem o mal. Vivam para Deus, para que não aprovem as obras dos homens. Vivam para Deus, para que vocês sejam testemunhas do caminho da perfeição, reto e justo. Amados do Senhor, rejeitem as obras do mundo. Preguem o Evangelho para que as pessoas se convertam dessas obras. E vivam para esse Deus, que é maravilhoso e galardoador daqueles que o amam. Deus os abençoe. Encerrando o nosso culto, faremos